A escravidão foi uma prática muito perversa e muito antiga que aconteceu de diversas formas entre os povos que a adotaram. O principal fator que contribuiu para essa comercialização foi os conflitos entre os povos. E um cálculo mostra que aproximadamente 4.800.000 pessoas foram escravizadas entre 650 e 1600 no norte da África. Os portugueses foram os primeiros a comercializar escravos africanos pelo Atlântico, seguido depois pelos holandeses, os ingleses e os franceses. O tráfico negreiro, realizado no século XVI pelos europeus, reuniu interesses desses grupos escravistas em 3 continentes: África, Europa e América, formando assim um comércio triangular em que mercadorias eram trocadas por escravos. Sobre o meu trabalho de história, tia, eu fiquei para falar sobre o impacto do comércio dos escravos, que era, devido ao tráfico negreiro, milhões de africanos acabaram desterrados e arrancados da África e escravizados, segundo o historiador Patrick Manning. Além do tráfico, outras condições também, que eles tinham também péssimas condições, que eram as epidemias e a seca e a fome. E dificultaram tudo isso sobre o crescimento da população, dos impactos do comércio de escravos. E é só isso que eu tenho para falar. No tráfico negreiro, os prisioneiros africanos eram comprados nas regiões litorâneas da África para serem escravizados no continente europeu e no continente americano. Essa migração forçada resultou na chegada de milhões de cativos africanos ao Brasil. No século XVI, o número de africanos trazidos para o Brasil foi menor que no século subsequente, pois as atividades econômicas ainda eram relativamente reduzidas e grande parte da mão de obra nelas utilizada era indígena. As primeiras capitanias do Brasil que receberam escravos africanos foram Bahia e Pernambuco, locais onde a produção de açúcar mais prosperou. No século XVII, a retomada pelos portugueses no controle da comercialização do açúcar e dos territórios que estavam sob o domínio dos holandeses levou ao aumento da reprodução de escravos africanos. No século XVIII, a economia passou pelo processo de diversificação e foram descobertas jazidas de ouro no interior, o que fez crescer a necessidade da mão de obra. No século XIX, a importação de escravos africanos foi ainda mais intensa do que no século anteriores e destinava-se a abastecer principalmente a lavoura de café que se expandia pelo sudeste do país. O tráfico negreiro foi legalmente extinto no Brasil em 1950, mas continuou com o contrabando em 1855. Depois de aprisionados em seus continentes, os africanos eram aprisionados e marcados com ferro em brasa para identificação. Eram então vendidos aos comerciantes de escravos que estabeleciam no litoral da África e os mandavam para a América no navio negreiro. O navio negreiro saía da África em média com 600 escravos
receando possíveis revoltas durante a travessia, os traficantes acorrentavam os africanos nos porões do navio. A viagem era muito longa e no porão escuro do navio o espaço era pequeno, o calor era insuportável, a água era muito suja e os alimentos eram pouco, não tinha para todos, formando assim um quadro propício para o desenvolvimento do eixo de epidemias. Devido a esses fatores, às péssimas condições de transporte e maus tratos que eram submetidos, mais ou menos entre 5 e 25% dos africanos morriam durante a viagem. Por isso, o navio negreiro foi chamado de tumbeiros ou túmulos flutuantes. Aos sobreviventes ficava difícil a tarefa de reconstruir suas vidas em um novo continente. Muitos africanos trazidos para a América entravam em estado de tristeza associada à violência da escravidão, à saúde de sua terra natal, e esse estado psicológico de depressão ficou conhecido como o bando, que poderia provocar apatia, a inanição e até mesmo a morte. Povos africanos e suas condições de vida. Chegando ao Brasil, homens e mulheres de diversas regiões da África, entre os principais grupos trazidos para o Brasil, destacavam-se os bancos, que viziam da África Central, que era geralmente da Angola e do Congo, e foram levados para Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E também tinha os sudaneses, eles vinham das regiões africanas de Daomé, Benin, Nigéria e Guiné, na África Ocidental, e foram levados para distinções entre africanos escravizados. Chegando no Brasil, os africanos que sobreviviam à viagem nos navios negreiros, eles eram vendidos, na maioria das vezes, no próprio porto, em leilões, para depois passar o trabalho nos engenhos de açúcar, nas plantações de algodão e na mineração, nos serviços domésticos, no artesanato ou ainda na cidade. Eles eram submetidos à escravidão. Os africanos eles costumavam ser diferenciados pelos colonos de acordo com o trabalho que desempenhavam e o tempo de vida na colônia, além de critérios principalmente relacionados à origem cultural e linguística. Escravo de ganho. Eles eram aqueles que viviam nas cidades, realizavam trabalhos temporários sem troca de pagamento, que era revertido parcial ou totalmente para os seus proprietários. Entre alguns escravos de ganho predominava o comércio ambulante. Naquele período colonial brasileiro, os escravos de ganho eles preparavam e vendiam nas suas comidas, como mingau, peixe, acarajé e bolo, sobre cidades como Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Alguns pesquisadores também disseram que esse comércio originou o ciclo das baianas do acarajé, que no Brasil contemporâneo foi declarado um patrimônio material do país pelo IPAM. Devido a algumas possibilidades de circulação de ganho, os escravos preferiam a vida na cidade, porque eles pensavam que eles podiam juntar o dinheiro para as suas tarefas e para poder conseguir comprar sua liberdade. A venda de um escravo urbano para uma fazenda era muitas vezes uma forma de castigo usada pelos senhores. Os escravos do Eito, eles trabalhavam nas lavouras, eles eram chamados de escravos do Eito, eles eram fiscalizados pelo feitor, trabalhavam até 15 horas por dia, e se por acaso algum deles desobedecessem às ordens, eles poderiam sofrer vários tipos de castigo, principalmente em público, para que os outros escravos se intimidassem a não fazer o que os outros estavam fazendo, ou seja, a não estar cumprindo as tarefas. E o castigo que eles levavam poderia ser em público, como eu já falei, e isso era chamado de castigo exemplar.
entre eles. E também por conta da má alimentação, da péssima higiene, e também de muitos castigos que eles levavam, eles poderiam morrer até 5 a 10 anos por eles serem muito escravizados. Escravos domésticos, os escravos domésticos eles eram considerados pelos senhores por serem os mais bonitos, dóceis e confiáveis, e por conta disso, deles serem considerados, eles passaram a ter uma alimentação bem mais melhor e a vestir roupas bem mais melhores. Outro fator que distinguia os escravos era o processo de adaptação cultural. Em uma nova boçal, o escravo que acabava de chegar na África desconhecia a língua portuguesa e o trabalho na colônia. Em contrapartida, o ladino era mais valorizado, que era o escravo que entendia a língua portuguesa e já havia aprendido a rotina de trabalho. Alguns chegam ao Brasil muito rudes e muito fechados. Assim continuam por toda a vida. Outros, em poucos anos, saem ladinos e espertos, assim para aprenderem a doutrina cristã, como para buscarem voto de passar a vida. Os que nasceram no Brasil ou se criaram desde pequenos em casa de brancos, afeiçoando-se a seus senhores, dão boa conta de si, levando em bom cativeiro qualquer um deles vale por 4 boçais. Isso é o que o jesuíta Anthony diz sobre a extinção dos escravos. As diversas formas de resistência à escravidão. Os africanos que eram trazidos para o Brasil, seus descendentes não ficaram passíveis das condições escravas. Alguns africanos eles reagiam à escravidão na medida de suas possibilidades. Ora, providendo na cabeça contra o sistema, ora até mesmo se adaptando a certas condições, mas propondo formas de minimizar os aspectos mais perversos, mediante negociações com os senhores. Eles tinham 4 formas de resistência evidenciadas por eles. São as principais. Mandado da violência contra si mesmos, que na maioria das vezes era feita por mulheres, que elas provocavam abortos para evitar que seus filhos também fossem escravos. Outros cativos chegavam a praticar o suicídio, enforcando-se ou envenenando. Tinha as fugas individuais e coletivas, elas eram constantes, e a maioria desses escravos, eles buscavam a produção de negros livres que viviam na cidade, e outros, para dificultar a captura e garantir a subsistência, formavam-se comunidades chamadas de quilombos, que era uma organização social própria e uma rede de alianças com diversos grupos de sociedade. Permitia confrontação, boicote e sabotagem. Alguns eles boicotavam os trabalhos, reduzindo ou paralisando as atividades, sabotavam a produção, quebrando ferramentas, incendiando as plantas, plantações, produção de açúcar, por exemplo, e sabotavam, e tinha também era constante essa sabotagem que eles faziam, de quebra-vez, coisas, e tinha as negociações, que era entre os senhores e os escravos, que também faziam parte do cotidiano escravista. Segundo o historiador João José Reis e Eduardo Silva, muitos escravos faziam acordo de cumprir as exigências de obediência e trabalho em troca de uma melhor sobrevivência, alimentos, vestiários e saúde, e da conquista do espaço para a expressão da sua cultura, organização de festas, etc. Eu vou falar também sobre um pouquinho da resistência quilombola. No continente americano era muito frequente e muito comum eles fazerem grupos de escravos fugidos, como uma forma de resistência aos escravos. E no Brasil, essa resistência ela é conhecida como quilombola.
Palmares foi o quilombo mais importante da nossa história. Ele recebeu esse nome porque ocupava uma extensa região de palmeiras e era localizado em Alagoas, que nessa época fazia parte da capitania de Pernambuco. A gente sabe que a resistência quilombola era uma forma de luta dos escravos que fugiam e se reuniam em comunidades que se chamavam de quilombo. Eles sobreviviam por conta própria, se mantinham por conta própria e formavam várias alianças entre sociedades diferentes. Eles viviam da criação de gado, da agricultura e das comercializações por povoados próximos. Palmares conseguiu reunir cerca de 20.000 habitantes, mas acredita-se que esse número foi aumentado pelo governo para justificar o fracasso da primeira expedição militar. E apesar das várias tentativas de destruição ao quilombo, o grupo resistiu por 65 anos. Ganga Zumba foi o primeiro grande chefe conhecido do quilombo de Palmares e governou de 1656 a 1678. Em sua liderança, ocorreram vários ataques por colonos. Então, o governador de Pernambuco decidiu propor o primeiro acordo de paz, que previa a liberdade dos negros nascidos em Palmares e oferecia a união, o bom tratamento e terras. A condição era que Zumba devolvesse os escravos recém-chegados no quilombo aos colonos. Zumbi, que era sobrinho de Ganga Zumba, não concordou com essa condição, e alguns palmarinos também não concordaram com esse acordo de paz. Então, Ganga Zumba foi destituído e envenenado por um partidário de Zumbi, que passou então a liderar o grupo dos Palmares. A destruição dos Palmares ela aconteceu em 1697, que foi quando o governo e os senhores do engenho contrataram o bandeirante Domingos Jorge para destruir Palmares. Um pouco antes disso, em 1962, eles cercaram e atacaram os quilombos. E quando eles atacaram e cercaram os quilombos, o objetivo dele era ferir os membros dele. Os quilombos eram comandados pelo Zumbi, e mesmo com isso tudo, os quilombos eles defenderam a vida deles, o pensamento deles, o jeito deles viverem. E com esse jeito que eles arrumaram de se defender, eles conseguiram derrotar o bandeirante. E em 1694, o governo ele mandou 6.000 homens para ajudar o bandeirante na guerra contra os quilombos. E mesmo os quilombos, eles não tendo armas e munições o suficiente, eles resistiram a isso, porém foram mortos e Zumbi conseguiu escapar, mas um tempo depois ele foi preso e morto também. A memória que ficou do Zumbi, que foi quem lutou pelo escravo, pela violência contra a escravidão, a memória que a gente tem é que a consciência negra ela é uma resistência contra os negros e contra os escravos, a violência que tinham contra os escravos. O dia da morte de Zumbi dos Palmares foi dia 20 de novembro, e a luta que ele buscava, ela é presente até os dias atuais, e com essa luta que eles vêm buscando até hoje, eles já conseguiram várias conquistas sociais e vários direitos.